Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa minissérie de vídeos sobre testes de confiabilidade. A gente já falou por aqui sobre o teste capa de Cohen e o teste capa de Flies, e hoje a gente vai falar sobre o teste capa ponderado. Já vou aproveitar para dizer que eu não vou abordar aqui nesse vídeo toda a discussão teórica sobre o que é confiabilidade, qual a diferença disso para concordância. Tudo isso foi discutido no primeiro vídeo da série, que é o vídeo de capa de Cohen. Então, se esse é o seu interesse, volta naquele vídeo, assiste essa parte teórica antes e aí você vem para cá, combinado? Então, esse capa é o terceiro tipo de capa que a gente vai falar por aqui. E a diferença do capa ponderado para os outros dois que a gente viu é o tipo de variável envolvida. O capa de Cohen e o capa de Flies, eles funcionam para variáveis que são categóricas nominais. E o capa ponderado vai funcionar quando a gente tem variáveis categóricas ordinais. Então, eu vou explicar isso melhor. Lá no banco de dados, quando a gente fez o capa de Flies, a gente estava analisando a concordância, na verdade, a confiabilidade entre psiquiatras diferentes dando laudos, dando diagnósticos, né? Os diagnósticos possíveis eram depressão, transtorno de personalidade, esquizofrenia, neurose e outro. Esses diagnósticos, eles compõem uma variável que é categórica nominal. Então, veja que não existe uma ordem entre essas categorias, né? Não é que o aumento do sintoma da depressão vira um transtorno de personalidade, né? São coisas que são diferentes. Então, não é uma variável categórica ordinal, é uma variável categórica nominal. E aí a gente pode usar esses testes para comparar a confiabilidade entre observadores diferentes. Então, aqui, por exemplo, eu montei uma tabela entre dois observadores e a gente vê que esses observadores, eles, por exemplo, concordaram em 7 diagnósticos de depressão, em 8 diagnósticos de transtorno de personalidade, em 2 diagnósticos de esquizofrenia, em um diagnóstico de neurose e em 4 que eles classificaram como outro. Então, isso aqui que eu deixei mais laranjinha são as células que mostram uma concordância. Então, que o observador 1 classificou como esquizofrenia e o observador 2 também classificou como esquizofrenia. As células que não estão pintadas indicam discordâncias, né? Então, por exemplo, essa célula aqui corresponde a um paciente em que o observador 1 classificou como transtorno de personalidade e o observador 2 classificou como depressão. Da mesma forma, aqui a gente tem células em que o observador 1 considerou que era esquizofrenia e o observador 2 considerou que era ou depressão ou transtorno de personalidade. Então, o CAPA, o cálculo do CAPA, vai considerar as concordâncias, essas discordâncias, e como a gente conversou lá na primeira aula teórica, ele também considera, corrige esse valor para as concordâncias que seriam esperadas ao acaso. A questão é que quando a gente faz um capa de Flies ou um capa de Cohen, o que a gente está fazendo é considerando que todas as discordâncias elas têm a mesma importância, o mesmo peso. Então, por exemplo, discordar, um classificou aqui que é transtorno de personalidade, o outro classificou que é depressão, isso tem o mesmo peso que essa discordância de um achar que é depressão, o outro achar que é esquizofrenia. E para esse caso aqui faz todo sentido a gente tratar essas discordâncias como coisas que têm a mesma importância. Mas nem sempre isso vai ser verdade, então vamos entender melhor. Vamos imaginar agora um exemplo diferente, que é o exemplo que eu vou usar na aula de hoje. Vamos imaginar que esses observadores são pessoas analisando um exame de Papa Nicolau, aquele exame de citologia oncótica. Nesse exame, a lâmina é analisada e aquela amostra ali de tecido do útero pode ser classificada como sem lesão ou pode ser classificada como lesão NIC1, que seria uma lesão de grau 1, NIC2, grau 2 ou NIC3, grau 3, certo?
Primeira coisa que é importante a gente pensar é que agora a gente não está mais trabalhando com uma variável categórica nominal, a gente está trabalhando com uma variável categórica ordinal, porque existe uma ordem entre essas categorias. Então, o melhor, né, nesse caso, o que seria com menos alteração é o sem lesão, e aí as lesões vão evoluindo, então grau 1, grau 2, até chegar no grau mais grave de lesão, que é o NIC 3. Portanto, isso aqui não é uma variável categórica nominal mais, e sim uma variável categórica ordinal. Isso quer dizer também que as discordâncias vão ter pesos diferentes. Então, vamos entender isso melhor. Então, esses dois observadores aqui, eles concordaram em 10 exames, que os dois classificaram como sem lesão. Aí, outros 8 exames aqui, os dois classificaram como NIC 1. Outros 9 exames, os dois classificaram como NIC 2. E outros 11 exames foram classificados por ambos os observadores como NIC 3, certo? Só que eles não concordaram em todos os exames. A gente tem discordâncias, que são as células que não estão pintadas. Então, por exemplo, existiram 3 exames que o observador 2 classificou como sem lesão e o observador 1 classificou como NIC 1. Existiu um exame que o observador 2 classificou como sem lesão e o observador 1 classificou como NIC 2. Vocês conseguem perceber que, apesar dessas duas células aqui corresponderem a uma discordância, a gente pode pensar que são discordâncias diferentes, uma discordância mais leve que a outra discordância. Então, aqui eles discordaram, só que um dos observadores classificou que não tinha lesão e o outro classificou como uma lesão do grau mais leve. Essa outra discordância aqui é um exame que um dos observadores, o observador 2, considerou que não tinha lesão e o observador 1 não só considerou que tinha, como já era do segundo grau de lesão. Então, faz sentido pensar que essa discordância aqui, ela é uma discordância mais grave do que essa discordância aqui. E não chegou a acontecer a discordância mais extrema, mas poderia ter acontecido. Então, imagina, um dos observadores diz que não tem lesão, o outro diz que é um grau 3. Isso é uma discordância muito grave, certo? Portanto, nessa situação, nesse contexto, faz sentido a gente usar um capa que a gente chama de capa ponderado. Esse capa ponderado, ele vai dar pesos para as discordâncias de acordo com a distância das categorias. Então, se a diferença de classificação foi de uma categoria, o intervalo de uma categoria, o peso é 1. Se a discordância foi de 2 categorias, o peso é outro, certo? E se foi de 3 aqui, né, o peso é outro. Então, a gente pondera essas discordâncias pelo quão discordantes, por assim dizer, os observadores foram, ok? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas já vou aproveitar aqui para encaixar uma informação. Quando a gente faz esse teste no SPSS, e na maior parte dos programas, a gente tem duas opções de ponderação, ou seja, de pesos que a gente pode atribuir para essas categorias, né, para essas discordâncias. A gente pode atribuir um peso que a gente fala que é uma ponderação linear ou uma ponderação quadrática. E aí rola muita dúvida de qual é a mais adequada para você. Então, como é que funciona? A ponderação linear, ela vai considerar que a discordância aqui, ó, do sem lesão para o NIC 1 tem que ter o mesmo peso que a discordância do NIC 1 para o NIC 2, que tem que ter o mesmo peso que a discordância do NIC 2 para o NIC 3. Então, a gente tem aqui uma discordância, um peso, né, para essas discordâncias que é linear. A importância é a mesma de uma categoria para outra. No quadrático, isso vai aumentando de forma exponencial. É como se essa discordância fosse aumentando como uma PG, por assim dizer, uma progressão geométrica. Então, no quadrático, essa discordância está sendo elevada ao quadrado, o peso, de um para o outro. Então, por exemplo, a discordância do NIC 2 para o NIC 3 tem uma diferença aqui, uma ponderação maior que a do sem lesão para o NIC 1, ok? Na maior parte dos casos, eu acho que faz mais sentido a gente usar o linear, que é o que eu vou usar aqui. Mas aí você vai ter que pensar e dar uma estudada e pensar no seu caso que faz mais sentido, né?
Bom, então o que a gente vai aprender hoje? Eu vou te mostrar como fazer o teste de capa ponderado no SPSS, que não é uma coisa super básica, porque envolve instalar um suplemento, enfim. Aí a gente também vai discutir como escolher a ponderação, né, que eu até já adiantei, e a gente vai interpretar e reportar os resultados desse teste. Para isso, a gente vai usar um banco de dados que eu chamei aí de capa ponderado, e ele contém os laudos dados a 52 exames de Papa Nicolau, que foram avaliados por 2 observadores diferentes e foram classificados como sem lesão, NIC1, NIC2 ou NIC3. E a gente vai verificar a concordância e a confiabilidade interobservadores. Vamos lá? Bom, pessoal, então eu estou com o banco de dados aberto, a gente já fala um pouquinho sobre eles, mas antes, a primeira parte, eu quero mostrar como instalar a extensão que a gente vai usar. Então, para fazer esse capa ponderado, a gente não consegue simplesmente usar o que já vem pronto, instalado ali no SPSS. A gente precisa instalar uma extensão. E aí, assim como funciona, na verdade, para o capa de flies, que eu ensinei no vídeo anterior. Mas no vídeo anterior eu não consegui mostrar a instalação porque não estava funcionando, sei lá por quê. Então eu vou mostrar a instalação pelo Hub aqui nesse vídeo. Então você vem aqui em extensões, Hub de extensão, espera um pouquinho e aí ele vai abrir. E a gente pesquisa aqui que a gente quer o capa ponderado, que é weighted capa em inglês. Então a gente vai escrever aqui weighted e a gente vai, a partir daqui, clicar em obter extensão e ok. A gente tem que aceitar os termos de contrato, né? E pronto. Então, o SPSS vai agora instalar, ok? Tá dizendo que foi instalada, nenhuma foi desinstalada, não teve falha. Ótimo. Então, quando a gente voltar aqui, ó, vocês vão ver que no analisar, quando a gente vem em escala, apareceu aqui capa ponderado, que não existia antes, ok? Bom, então voltando aqui ao nosso banco de dados, veja que a gente tem 2 observadores que foram classificando aqui as lesões como sem lesão, NIC1, NIC2 ou NIC3, né? Lembrando que isso tudo aqui foi codificado, né? Eu dei ali os valores 1, 2, 3, 4 e eu codifiquei isso seguindo o que eu sempre ensino para vocês. Inclusive, nesse caso aqui, é muito relevante que a gente faça essa codificação do jeito adequado. Então, como assim? Eu preciso colocar os números de forma que esses números que eu atribuí para as categorias já formem a ordem. Então, por exemplo, sem lesão é o grau mais leve. Aí eu atribuí para o sem lesão o 1. Se o sem lesão chama 1, então o NIC 1 vai ser o 2, o NIC 2 vai ser o 3 e o NIC 3 vai ser o 4, certo? Poderia ter classificado também como 0, 1, 2, 3. Mas o que eu quero dizer é que a ordem dos números tem que ser correspondente à ordem entre as categorias, porque é isso que o SPSS vai usar para montar a ponderação. Ele precisa saber qual é a ordem. E aí aqui, além de, né, colocar aqui os valores do jeito que a gente já discutiu muitas vezes, eu também deixei aqui que é uma medida ordinal. Dito isso, a gente pode fazer o capa ponderado. Fazer o capa ponderado é uma coisa muito simples e muito rápida. Então, vamos lá. A gente vem aqui em analisar, escala e seleciona aqui o capa ponderado. Aí eu vou só colocar aqui classificação 1, observador 1, classificação 2, observador 2. Já vou me adiantar uma pergunta. Ah, mas eu só posso colocar 2 observadores? Só 2 observadores. Ah, mas eu quero fazer um capa ponderado e eu tenho 5 observadores. Bom, aí, ou você vai fazer 2 a 2 para analisar, talvez isso faça sentido para o teu experimento, ou o que é recomendado é que você não faça o capa ponderado, mas você faça o ICC, que é uma das medidas de confiabilidade que eu ainda não ensinei por aqui, mas que vai entrar muito em breve no canal. Então, fica a dica. E aí, a única coisa que você tem que escolher é o nível de cobertura do intervalo de confiança, né? Que eu sempre deixo 95%, que seria o correspondente ao nosso alfa de 5%. E eu preciso escolher aqui o tipo de ponderação. Como eu comentei com vocês, quando a gente considera que a diferença entre todas as categorias
é uma coisa constante, né, a gente considera que a ponderação tem que ser linear. Caso essa diferença vá aumentando de forma exponencial, a gente escolhe o quadrático. Eu vou escolher aqui o linear. E aí, pronto, ok. Então, veja que aqui a gente tem já o valor do kappa, que deu 0,771. Ele já faz automaticamente aqui um teste Z com um valor de P. Esse teste aqui tem como hipótese nula que o kappa é zero e hipótese alternativa que o kappa é diferente de zero. Então, a gente só vai interpretar esse kappa quando esse valor de P for menor que 5%, portanto, quando ele for estatisticamente diferente de zero, e ele me dá aqui também o intervalo de confiança 95% para esse kappa, né, que ele vai de 0,66 a 0,88. Como a gente interpreta esse kappa? Da mesma forma que a gente interpreta o kappa de Cohen, o kappa de Flies, considerando aquela mesma classificação. Vou abrir ela aqui para a gente fazer essa análise. Então, lembrando que tem várias classificações, uma das mais usadas é essa de Lenz e Koch, de 77, e o nosso kappa, que é de 0,77, seria uma confiabilidade substantial, né? Substancial. E se a gente usar aqui a classificação da McHugh de 2012, a gente teria aqui uma confiabilidade moderada, ok? De qualquer forma, é um kappa que é considerado bom, em geral acima de 0,6 é o que a gente considera um kappa adequado. Bom, voltando aqui, você pode talvez ter sentido falta daquela tabela, né? Porque eu já te mostrei a tabela para explicar para você a discussão sobre os pesos, mas se você não fez isso, se você está com esse banco de dados, eu acho que a gente sente falta daquela tabela para olhar para as concordâncias. Para pedir ela é muito fácil. A gente vem aqui no analisar estatísticas descritivas e vem em tabela de referência cruzada. E aí a gente coloca um dos observadores na linha, o outro na coluna, tanto faz, tá? E só clicar em OK. Então veja que isso faz com que ele gere aquela mesma tabela que eu mostrei para você ali no PowerPoint, né? Então, a gente tem o total e a gente tem também o quanto cada observador concordou com o outro, né? E isso é visto por essa diagonal aqui. Ok. A última coisa que a gente pode calcular para complementar é a porcentagem de concordância, porque até aqui a gente está falando do kappa, e quando a gente pensa no kappa, a gente está pensando em confiabilidade. Para calcular a concordância, a gente pode fazer isso à mão. Então, eu poderia simplesmente somar todos os exames que estão aqui nessa diagonal e dividir pelo total de exames, dividir pelos 52, tranquilo. Porém, a gente pode também dar um jeitinho para o SPSS fazer esse cálculo pela gente. Como é esse jeitinho? Eu vou primeiro pedir, vou vir aqui no transformar, calcular variável e vou pedir. Ah lá, já estava tudo pronto, vou apagar. E vou pedir para ele calcular a diferença entre o observador 1 e o observador 2. Como essas coisas foram codificadas como número, né? 1, 2, 3, 4, a gente consegue fazer a subtração. Se o resultado for zero, quer dizer que o observador 1 e o observador 2 colocaram a mesma classificação. Se for diferente de zero, a classificação é diferente. Então, criei aqui uma variável chamada diferença e eu vou fazer aqui o observador 1 menos o observador 2. E vou clicar em OK. Então, quando a gente volta aqui para o banco de dados, veja que foi criada uma variável nova chamada diferença e onde ela for zero, quer dizer que eles concordaram. Inclusive, quando ela for 1, quer dizer que eles discordaram, né? 1 ou menos 1, eles discordaram apenas em uma categoria de distância. Se for 2, eles discordaram em 2 categorias de distância, e assim sucessivamente. Então, para gerar aqui uma porcentagem de concordância, eu vou vir em estatísticas descritivas e vou vir em tabela de frequência e colocar que eu quero aqui as frequências da variável diferença. Quando a gente clica em OK, ele vai gerar aqui uma tabela, né? E veja que o valor zero teve uma frequência de 38,
que corresponde a uma porcentagem de 73,1%. Então, a concordância entre esses dois observadores foi de 73,1%. E ainda consigo ver aqui que eles discordaram em uma categoria, aqui 11,5% e aqui 13,5%. Se a gente somar, isso dá 25%, né? Então, em 25% dos casos, eles discordaram por uma única categoria e em 1,9% dos casos, eles discordaram em duas categorias. Ok? Bom, dito isso, a gente pode ir para a parte final, que é descrever os resultados. Então, a gente pode dizer que o teste capa ponderado mostrou que há uma confiabilidade moderada entre os observadores, e aí a gente coloca aí no parênteses tudo que a gente achar relevante. Então, vou colocar aqui o valor do kappa, vou colocar o valor do P. Você pode também, se quiser, colocar o intervalo de confiança. Em geral, o intervalo de confiança e o P estão dando informações meio parecidas, né? Se o intervalo de confiança estiver com o zero contido nele, o P vai ser maior que 5%. Mas você pode escolher. Geralmente as pessoas reportam intervalo de confiança nessa área. E vou falar também que a concordância foi de 73,1%. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado dessas aulas sobre medida de confiabilidade, que esteja fazendo sentido, que na hora de escolher a sua você já tenha uma visão mais clara da qual escolher. Como sempre, fica o pedido, por favor, curtam os vídeos, se inscrevam no canal, comentem, ativem as notificações. Todo esse engajamento é super importante para valorizar o meu trabalho. Além disso, eu produzo conteúdo de estatística, principalmente mais teórico, lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. Então, se você quiser me seguir por lá também, fica a dica. É isso, pessoal. Até a próxima!